Boa noite, irmãos, mais uma vez, e que a graça do nosso Deus esteja sobre cada um de vocês, amém? Amém. Como é bom estar na casa do Senhor, adorando o seu santo nome, que nós possamos sempre estar nos fazendo presente aqui, amém? Amém. Irmãos, hoje quem ia estar trazendo a mensagem é o irmão Márcio. Ele está trazendo o desafio missionário, mas infelizmente ele amanheceu ruim da garganta, foi até com UPA, continuei orando por ele, fui medicado pela manhã, mas ainda não estava bem para estar com a gente hoje à noite. Então nós devemos estar orando pela recuperação do nosso amado irmão, amém? Eu senti a falta de alguns irmãos, mas Deus sabe o motivo, Deus sabe todas as coisas, e a palavra do Senhor nos ensina, onde tem 2 ou 3 reunidos, o Senhor está presente, e eu sei que aqui Ele está. Amém? Por isso que Deus possa estar abençoando a vida de cada um que aqui se encontra. Irmãos, lembrando dos nossos compromissos, dos nossos cultos da semana. Quarta-feira temos culto de oração e culto de doutrina. Não esqueça, é um momento onde a gente tem compartilhado os nossos momentos de alegria também, as nossas lutas com alguns irmãos, para estar orando um pelos outros. Esse é o papel da igreja, a igreja que quer continuar de pé e avançando, é a igreja que ora, é a igreja que tem os pés, os joelhos edificados na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, em comunhão, em oração com Ele, amém? Lembrando também da nossa escola bíblica dominical, a partir das 8, de 8 às 10, a gente tem aprendido, aquele momento que nós aprendemos mais sobre Deus. Esses são os compromissos. Esse mês também, no sábado, no dia 28, nós vamos ter um aniversário da Igreja Batista de Grande Portugal. Quero contar com a presença de cada um de vocês para juntos estarmos ali apoiando mais um ano de existência daquela igreja ali na Teodoro de Castro. A igreja do pastor Davi está à frente, vai estar fazendo 37 anos ali. Amém? Lembre-se. Vai ser sábado e domingo, mas vai ser aberto para as igrejas co-irmãs no sábado. Pois não esqueça, amém? É pertinho, é perto. Faça um esforço, coloque na sua agenda para nós estarmos juntos ali, louvando e adorando ao nosso Deus. Amém, irmãos? Continue orando pela conferência de aniversário da nossa igreja. Ore pelo irmão Roque. Ele é vice-presidente da Igreja Batista Regular Nova Jerusalém. Ele vai estar ministrando a palavra do Senhor naquela noite, no dia 26 e 27 de outubro. A última semana de outubro, vamos estar comemorando 28 anos de igreja constituída nesse local. Amém? Irmãos, no dia 6 é o primeiro turno das eleições. Nós não vamos haver escola bíblica dominical, mas vamos ter culto à noite normal, amém? Só não vamos ter escola bíblica, mas culto à noite normal. Os irmãos vão estar mais na frente, vou estar lembrando e vou estar colocando nos nossos grupos. Pois sem mais delongas, eu quero estar trabalhando hoje. Eu preguei algo sobre esse tema em uma oportunidade que eu tive ali na Granja Portugal. Em Atos, capítulo 9, verso 31, convido aos amados irmãos a abrir a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 9, verso 31. A vida cristã na igreja primitiva. Quando olhamos, irmãos, enquanto os irmãos procuram aí, eu vou estar falando um pouco, quando nós olhamos para as igrejas primitivas em Atos dos Apóstolos, vemos uma igreja atuante, uma igreja firme, uma igreja que atuava e que impressionava as pessoas, uma igreja que nos impressiona com o quanto que ela crescia em meio a tantas lutas, em meio a tantas batalhas. Aqui em Atos, capítulo 9, verso 31, nos diz assim, aqui observamos uma igreja que cresce, uma igreja que avança, e vamos estar tirando essa noite alguns princípios desse crescimento.
Amém? Então comigo, igreja? Diz assim a palavra do nosso Deus aqui em Atos capítulo 9, no verso 31. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Crescia em número. Ó Deus amado, Pai amado, Deus bendito, derrama, ó Deus, a tua graça, a tua infinita bondade, Senhor, sobre nossas vidas. Diante de nós, ó Deus, está aberta a tua escritura, Deus, pois nos revela, ó Pai, na medida da tua vontade, faz o teu querer, que não venha ser eu, ó Pai, mas o teu Espírito Santo que habita em mim, teu Espírito Santo, ó Deus, que habita sobre a tua igreja, nos dá entendimento e abre, ó Deus, um leque de aprendizado das tuas escrituras em nossa vida. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus, que vive e reina hoje e eternamente. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, vemos uma igreja atual e observamos, olhando para a igreja atual, olhando para nossas igrejas, ficamos impressionados. Ficamos impressionados o quanto nós temos nos distanciado das origens, o quanto nós temos nos distanciado de um crescimento, olhando assim para as Escrituras. A igreja primitiva, com todas as suas lutas e perseguições que enfrentava, podia sempre dizer que tinha paz, e por isso crescia em número. Então precisamos aprender a promover na igreja um ambiente de paz, para que a igreja cresça, para que conseguimos ver crescimento em número. Quando eu falo aqui que é uma igreja que vivia em paz, não estou me referindo que a nossa igreja vive em guerra, não. Mas eu estou falando em uma paz tranquila, uma igreja que não precisa estar vendo os furos deixados pelo passado, um furo deixado pela falta de evangelismo, pela falta de amor, pela falta com que a igreja cresça e avance. Uma igreja adoecida por problemas do passado não tem paz e por isso não cresce, não avança. Isso nos leva a refletir qual era o segredo da igreja primitiva. Por que aquela igreja tinha paz, mesmo em meio a tanta perseguição? Como a igreja crescia sendo reprimida o tempo todo, sendo perseguida o tempo todo? Jesus disse que onde estiver o nosso tesouro, estaria o nosso coração, lá em Mateus 6, 21. Onde estava o coração dos crentes das primeiras igrejas? O que seria mais importante para eles? Onde eles depositavam o seu coração, o seu tesouro, a sua confiança. A sua confiança era em Cristo Jesus. Vamos destacar 3 coisas importantes no livro de Atos e entender qual era o segredo da igreja primitiva. E a primeira delas, eu vou estar trabalhando a primeira e vou estar trabalhando alguns subtemas em cima desse tema, que é a palavra acompanhada de oração, a palavra acompanhada de compromisso, a palavra acompanhada de fidelidade, a palavra acompanhada de querer mais da palavra de Deus em nossa vida. A palavra de Deus era o centro do culto, o assunto dos crentes
e a paixão que viviam dia e noite orando e meditando com prazer nas Escrituras. E hoje nós temos perdido isso. É por isso que nossas igrejas estão vazias. É por isso que as nossas escolas bíblicas estão vazias, porque nós não temos mais o pensamento voltado para a palavra de Deus, o pensamento e o compromisso voltado para as Escrituras e oração. É por isso que as nossas famílias têm sofrido perseguição dos inimigos. Enfrentamos batalhas e não olhamos para a palavra de Deus e nem oramos. Pastor, mas eu oro tanto. Mas será que você tem orado colocando em primeiro lugar a vontade de Deus em sua vida, ou a sua própria vontade, o seu próprio querer? Perseverança na palavra requer compromisso. Em Atos capítulo 5, deixe sua Bíblia aberta em Atos e acompanhe comigo. Em Atos capítulo 5, Bruno, hoje como eu vou passear por muitos locais da Bíblia, você pode estar transmitindo aqui, tá bom? Se você puder me ajudar nisso aí. Em Atos capítulo 5, verso 42, eu não gosto dessa dinâmica de estar botando a Bíblia aqui no Data Show, já falei isso para a igreja, mas hoje eu vou estar vagando em alguns textos para o nosso entendimento, para facilitar o nosso tempo. Atos capítulo 5, verso 42, nos diz assim: que todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Esse era o compromisso da igreja primitiva. Estavam em torno das Escrituras todos os dias, se reuniam para orar e aprender a palavra de Deus. Além disso, o texto diz que eles perseveravam ou venciam as suas dificuldades, os seus obstáculos através da palavra de Deus, crendo verdadeiramente nas verdades bíblicas para a edificação da igreja, para a edificação da vida. E é isso que esquecemos. Muitas vezes só lembramos de orar ou de ler a palavra de Deus quando estamos na igreja, como se aqui fosse o único local que temos que olhar para Cristo. Em toda a área da nossa vida, as Escrituras têm que fazer parte. Hoje nós vimos na escola bíblica dominical que a lei ela foi estipulada para nos aproximar de Deus, não para nos afastar. A lei ela foi criada para evitar com que o crente pecasse com facilidade. Ele olhasse e visse a lei e se aproximasse de Deus e não do pecado. Hoje nós temos livre acesso tanto a Deus em oração como à palavra de Deus. E vai chegar um tempo, creio eu, que a nossa igreja não vai passar por isso, porque o Senhor já tem voltado, mas vai chegar um tempo que vai ser tirado de nós as Escrituras. E eu pergunto a vocês: quantos textos em mente vocês têm decorado, guardado em seu coração, para a edificação da sua vida e da igreja? O objetivo comum de anunciar a palavra de Deus, esse era outro compromisso da igreja primitiva. Em Atos capítulo 4, verso 20, nos diz assim: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nesta ocasião foi direcionado para que os apóstolos deixassem de anunciar, de falar o nome de Cristo, mas eles se recusaram, porque eles tinham prazer
em falar desse Deus que transforma vidas. Além de conhecer a palavra, tinha um objetivo em comum, que era pregar o Evangelho. Todos eram missionários, pregadores, todos testemunhavam a obra de Deus em suas vidas, todos falavam, davam um bom testemunho da ação de Deus em sua vida. E hoje, o que nós temos feito? Desanimamos com facilidade, olhamos para as nossas lutas e sempre nos achamos que estamos sozinhos. Não olhamos e observamos Deus lutando e estando do nosso lado. Então, temos que aprender a fazer a obra do Senhor, enfrentar as nossas lutas, as nossas dificuldades e entender que o nosso Deus está ao nosso lado. Aí sim é batalhas vencidas, aí sim é lutas enfrentadas com outro olhar, de outra maneira, é nos revestindo da palavra de Deus, pregando o Evangelho, das armaduras de Cristo em nossa vida. A simplicidade na pregação era outro ponto essencial da igreja primitiva. Em Atos capítulo 3, verso 6, ele diz assim: não possuo ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Em Atos 10, 34, Deus não faz acepções de pessoas. Aqui a gente observamos a simplicidade em pregar o Evangelho, em anunciar Cristo. Em Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Irmãos, muitas vezes colocamos dificuldade ao falar do Senhor. Muitas vezes o Senhor nos coloca oportunidades. Aí você chega para mim e fala: pastor, conheci uma pessoa que estava passando por isso, lamentando a sua vida longe dos caminhos do Senhor. E aí eu: irmão, você falou de Deus para essa pessoa? Não, pastor, não sabia o que falar. A simplicidade de falar que Cristo é aquele que transforma vidas, que Cristo transformou a tua vida. É com simplicidade, não precisa palavras difíceis, não precisa ter uma teologia tão apurada, não. É com a tua simplicidade que tu vai mostrar quem é Deus em tua vida. Hoje encontramos crentes orgulhosos, não por servir a um Deus fiel, mas por se achar melhor do que os outros. Não é isso? Até nos espantamos quando a pessoa se apresenta como crente. Ah, eu sou crente. E você olha assim, vê uma pessoa prepotente, orgulhosa, o nariz empinado, como se fosse aquela pessoa que só pisa no chão porque é o jeito. Irmãos, temos a responsabilidade de apresentar esse Deus que nasceu em uma manjedoura, esse Deus que não mediu esforços para pregar o Evangelho, esse Deus que desde o princípio deixou bem claro que, apesar de ser rei, a humildade fazia parte da sua essência. Irmãos, podemos perceber nas orações e pregações dos apóstolos a palavra simples e poderosa que eles pregavam. Eram homens de fé, tinham uma fé baseada em Deus, não uma fé baseada nas suas próprias escolhas ou nos seus pensamentos. Eles discutiam os seus problemas à luz da palavra.
não agia por conta própria. Eram pessoas que se reuniam e discutiam as suas dificuldades, as suas limitações, as suas depressões em cima da palavra de Deus. Ora, em Atos 6, do 1 ao 4, diz: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos apóstolos, dos discípulos, e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, mas os irmãos escolham dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito de Deus, sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Irmãos, nessa ocasião, eles estavam sendo sobrecarregados por estar trabalhando bastante na congregação ali em Atos, distribuindo ceia, pregando o evangelho, visitando, mostrando a Cristo através das suas pregações. Então, sobrecarregados, teve uma discussão, porque alguns achavam que estavam sendo uns mais valorizados do que os outros. E hoje o que a gente vê muito nas igrejas não é esse compromisso de dividir o fardo, de dividir as obrigações, mas sim de criticar. Pode observar quantas vezes observamos pessoas reclamando de algo que não está sendo realizado, de algum trabalho da igreja que não está sendo realizado como é para ser. Mas em vez da pessoa se levantar e dizer: eu vou ajudar, eu vou me colocar, eu vou me impor aqui para ajudar nesse compromisso, encontramos pessoas criticando e apontando o dedo, em vez de unir-se ao compromisso e ajudar com que aquele trabalho aconteça. Antes de pensarmos, antes de expressarmos as nossas opiniões e defendermos, precisamos saber qual é a opinião do dono, o cabeça da igreja. Esse cabeça da igreja que eu estou dizendo aqui não é o pastor, não. Eu sou apenas um entre vocês, mas é do Senhor. Quem disciplina o homem é Deus. Quem afasta a pessoa das suas funções é o Senhor, não é o pastor. E quem coloca aquela pessoa para estar à frente de algum departamento é Deus. Claro, evidente que Ele nos usa em meio a votações, em meio a escolhas, em meio ao compromisso visto pelo líder da igreja ou por alguns irmãos, mas quem escolhe é Deus. Precisamos aprender a discutir os nossos problemas à luz da palavra de Deus, como os apóstolos fizeram ao escolher os diáconos para se manter dedicados ao estudo, oração, ensino da palavra de Deus. E também o Concílio de Jerusalém foi momento de decidir o futuro da igreja à luz da palavra de Deus. Mas, para que isso aconteça, a nossa igreja tem que ser uma igreja presente, uma igreja firme, uma igreja compromissada, com um trabalho local, com os cultos, com as escolas bíblicas dominical, com todos os eventos da igreja. Da igreja bíblica do Bom Sucesso, quando eu estava pastoreando lá, a gente tinha um problema muito grande em questão de assembleia. Por quê?
Cultos normais vinha poucos irmãos. Mas quando era para decidir algo para a igreja, ou para a igreja avançar, ou para mudar alguma coisa da igreja, ou para mudar uma pintura, ou para mudar uma planta de campo, lá eles cumpriam ao pé da letra o estatuto da igreja. No instante a igreja lotava quando era assembleia, e algumas pessoas que nem vinham para o culto eram um dos membros votantes para decidir as coisas da igreja. Irmãos, eles levavam essa ideia do estatuto da igreja tão a sério, que me lembro que numa da minha primeira visita à igreja, para a igreja conhecer o seu novo pastor, foi um dia de assembleia. Aí nessa ocasião, o pastor que eu ia substituir ele, o pastor Osmar, disse assim: quero pedir ao pastor Adriano que eleve a Deus em oração para a abertura da assembleia. Na hora que eu comecei a orar, uma irmã se levantou e disse: espera, ele não pode orar para abrir a assembleia não, porque ele não é membro frequente da igreja, ele está vindo visitar hoje. Então como é que vai entrar no estatuto que o pastor Adriano orou se ele não é membro da igreja? Você acredita nisso? Eu olhei para a tia e eu disse assim: rapaz, uma oração separada por causa de um estatuto. Aí eu peguei e disse: minha irmã, eu vou orar. Quando eu terminar de orar e você ora, que você é membro frequente, aí entra a sua oração no estatuto, e a minha entra diante de Deus, que é mais importante. Eu disse a ela. Aí eu orei, aí quando terminou ela orou de novo para poder entrar no estatuto. Então o que foi que a gente criou? Os irmãos faltavam muito, e quando era para tomar decisões da igreja, estava presente. Eu criei lá a ideia de que só se matriculava como membro votante se participasse de 2 domingos da escola bíblica. Aí seria membro votante. Se faltasse um domingo, já deixava de ser membro votante. Tinha que cumprir 2 domingos seguidos para poder ser membro votante. Aí começou a acontecer, para a glória de Deus, que as escolas bíblicas eram mais votadas do que o culto da noite. Os irmãos, para se tornar membro votante, para participar das decisões da igreja, vinha para a escola bíblica e não vinha para o culto da noite. Então eu percebi que os irmãos gostavam mais de mandar do que de servir. Então, para que a igreja avance no crescimento, a igreja não tem que estar olhando apenas para o compromisso de decisões, mas sim para o compromisso de se colocar como servo, como escravo, aquele que vai estar disposto a servir, aquele que vai estar disposto a lavar os pés, aquele que vai estar disposto a se levantar para outro sentar. Essa é a diferença da igreja primitiva para as nossas igrejas hoje. Porque nós só olhamos para aquilo que agrada a nós mesmos. Até nas escolhas de culto. Hoje eu não vou para a igreja que é apenas culto de oração. Todo culto é importante. Porque não é para você, não é para o pastor, é para Deus. Irmãos, a fé é seguida de prática. Para trabalharmos a nossa fé, temos que praticar. A fé é uma consequência da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da pregação da palavra de Deus, como diz lá em Romanos 10. Os cristãos eram chamados de discípulos devido ao estilo de vida que eles tinham. Discípulo da igreja? Não. Discípulo do pastor, dos apóstolos? Não. Era discípulo de Cristo.
pois que o mundo olhe para você e veja a essência de Deus em tua vida. Que o mundo olhe para você e veja um discípulo, um servo fiel, não apenas o Adriano, não apenas o seu nome em si, mas sim Cristo em tua vida. Essa é a diferença. A fé baseada numa experiência pessoal para com Deus. E essa intimidade de trabalhar a tua fé só pode ser alcançada quando tu se torna membros frequentes de uma igreja local, quando tu passa a se congregar. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu fiz um pacto de membresia para aqueles irmãos que fossem chegando novos, assinar esse pacto de membresia. Eu acho que eu até passei para a Carlinha, ela até me disse um dia desse que temos que fazer mais, né, Carlinha? Eu estava aí hoje, por incrível que pareça, quando eu estava terminando de elaborar essa mensagem, já muito em cima, porque ia ser o irmão Márcio que ia pregar, aí eu encontrei uma folha desse pacto de membresia. Irmãos, quando eu li aquele pacto, quando eu terminei, eu estava chorando. Eu disse, meu Deus, quando eu digitei, não teve um peso tão grande como teve agora para a minha vida. E eu pensando, eu acho que eu vou trazer esse pacto para todos daqui da igreja assinar. Irmãos, o compromisso que está digitado naquele pacto te põe uma responsabilidade tão grande, não só com a igreja, mas como servo de Deus. Ali fala de você verdadeiramente disponibilizar a tua vida ao serviço do Senhor, as escolhas de Deus, a se colocar como servo, a se colocar e colocar Deus como o tutor de tua vida. E isso tem um preço e tem um peso. E esse preço não foi você que pagou, foi Cristo Jesus que pagou por mim e por você. É a fé baseada numa experiência pessoal para com Deus. É quando tu aceita a Cristo e que tu sabe que o mundo, ele não faz parte mais da tua vida, que as tuas amizades não é tu que escolhe, é Deus que escolhe para ti. A tua maneira de se divertir não é tu que escolhe, é Deus que escolhe. A tua maneira de viver e de obedecer não é para ti, é para Deus. Uma fé pessoal, algo particular, algo de escolha. Não é você que escolhe a Deus. Bote isso na sua cabeça. Nós não temos capacidade para isso. Somos pecadores medíocres. É Deus que nos escolhe. É Ele que nos escolhe. Essa honra só é dada a Ele, não é a minha, é a você. Estes também, depois de ter dedicado esse tempo para Deus, essa escolha para Deus, é Ele que vai direcionar a tua vida, a tua vivência, a tua falácia diante dEle, o teu posicionamento diante dEle. É o compromisso. Todos afirmaram que tiveram um encontro com o Salvador, um encontro pessoal. Jerusalém tinha esse compromisso de ver a Deus nas suas ações, nas suas escolhas, na sua terra pessoal. É por isso que eles amavam tanto Jerusalém, a cidade em si. O maior castigo que o povo judeu tinha é quando eles eram escravizados e perdiam a sua terra, porque tudo ali representava a Deus. Pois na tua vida tem que ter essa representação de Deus na tua vida. Então temos que ter esse compromisso de entender que é uma fé que transforma, uma fé transformadora.
em Atos capítulo 19, do verso 18 ao 20, muitos dos que creram vieram e confessando, denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunidos os seus livros, os queimaram diante de todos. Se fosse calculados aqui os seus preços, achasse-se montanhas de milhares de livros queimados. A palavra do Senhor crescia, prevalecia poderosamente, porque houve renúncia. E nós muitas vezes não renunciamos às nossas vontades e à nossa escolha em prol da vontade do Senhor. Como fruto da fé, vidas eram transformadas e se convertiam publicamente, sem nenhuma vergonha de dizer que estava entregando a sua vida, a sua fé a Cristo Jesus. Uma fé comprometida também com o próximo, porque aqueles que aceitavam Jesus tinham um compromisso de pregar o Evangelho, de falar das multidões e multidões de pessoas que eram salvas em nome de Cristo. Eles entendiam a real responsabilidade de pregar a Cristo, de anunciar a Cristo e a sua vontade, um amor e uma fé incondicional, uma fé que olhava não só para a sua própria vontade, mas sim para a vontade do próximo. Eu vou avançar um pouco, porque o meu tempo já está esgotando e eu quero estar encerrando, passando um vídeo que vai nos mostrar que no final disso tudo, de entendermos o avanço da igreja aqui em Atos, para que a nossa igreja possa avançar, temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, e entender que a igreja precisa de poder para pregar a palavra com fé. E esse poder é dado através das Escrituras. Irmãos, quando eu falo de poder, eu não falo de algo extraordinário, não, de mortos se levantando, pessoas voando, não. Quando eu falo de poder, é tu poder pregar a palavra do Senhor com ousadia, e ao teu testemunho falar mais do que a tua boca diante de Deus. O teu testemunho, um testemunho santo de uma vida piedosa, um testemunho santo de uma vida devotada, de uma vida voltada para Deus, para Cristo Jesus. Esse é o compromisso. E o que nós concluímos disso tudo é que uma igreja poderosa não é uma igreja que se exalta por ter muitos bens ou influência, e sim uma igreja que pela fé na palavra de Deus vê o impossível acontecer. Pela fé vê vidas sendo transformadas. Pela fé vê crianças em meio aos adultos querer conhecer e aprender a servir a esse Deus fiel. Existe uma igreja sem problemas? Não. Toda igreja enfrenta problemas e dificuldades. Uma igreja missionária, a igreja que se ocupa de pregar o Evangelho, exerce a fé para curar, libertar vidas, só tem um verdadeiro inimigo, que é o diabo. Esse é o maior inimigo, só ele. Tem um verdadeiro problema, que é resgatar pessoas do mundo para a obra do Senhor.
Irmãos, quando uma igreja é uma igreja missionária, uma igreja que prega, uma igreja que anuncia a palavra do Senhor, o problema dela é ganhar almas para Cristo. Não é entre os irmãos, não é briga interna, não é achar ruim quando o pastor muda a pintura de uma parede, ou fecha uma porta e abre outra, não, porque a igreja não está preocupada com isso. A preocupação da igreja é ganhar vidas, é pregar o Evangelho. Eu percebi ali na igreja bíblica do Bom Sucesso que o maior problema que a igreja não crescia é porque olhava mais para o estatuto e para as leis internas da igreja do que para o mundo, que estava sedento e precisando do Evangelho. Em uma única ação, eu acho que com 3 meses que eu estava lá, em uma assembleia eu me levantei com as páginas do estatuto na mão e disse para eles, a igreja toda reunida. Nesse dia saiu alguns irmãos com raiva, e eu falei: irmãos, isso aqui para mim só é papel, e vocês olham mais para esses papéis digitados do que para a palavra do Senhor. Eu observo quando é assembleia aqui, os irmãos olhando, passando folha por cima de folha, não da Bíblia, mas do estatuto. Pois isso aqui para mim, aí eu rasguei os papéis. Não é nada comparado com a essência da Escritura do Senhor. Pastor, como é que você fala um negócio desse? Outros se levantou e disse assim: bem que eu falei, né, para convidar esse homem para vir pastorear aqui. E eu, glória a Deus, que não é você que convida, é o Senhor que manda. Irmãos, e depois disso a igreja avançou, pregando o Evangelho, anunciando a palavra de Deus, em uma união tão grande, que eu me lembro que nós marcávamos culto campal, em ruazinha estreita, como nós marcamos aqui na casa do irmão Fernando. Nós marcamos uma lá na casa da mãe dos pais da Dinheiro. Na época, Márcia, não sei se a Márcia conheceu, eles moravam próximo do canal. Veio tanta gente da nossa igreja, da igreja bíblica, que não coube na rua. O culto está acontecendo e os irmãos ligando para mim: pastor, o pastor passou o endereço errado para mim, já passei nessa rua 3 vezes e não vejo. Irmãos, lotados os campais. Culto de aniversário a gente tinha que fazer do lado, assim, no terreno, porque dentro da igreja não cabia. Porque eles se responsabilizaram de convidar, de pregar o Evangelho, de chamar. Depois os irmãos podem perguntar a Dinheiro como a igreja bíblica do Bom Sucesso se tornou uma igreja vibrante, uma igreja viva. A ideia de assembleia que acontecia todo mês passou a ter só uma em 6 em 6 meses. Uma em 6 em 6 meses. Só para ler setor financeiro. Porque a igreja não precisava mais se reunir para decidir nada. Deixava o pastor decidir baseado nas Escrituras. Passei 5 anos lá, uma igreja vibrante e avançando. Quando eu saí de lá, a igreja perdeu todo esse foco de crescimento e avanço. Antes de eu vir para cá, eu fui visitar lá, tinha 7 irmãos. Fiquei triste com o que eu vi. Tanto eu como a Dinheiro. Deu 10 irmãos comigo, com a Dinheiro e com meus 2 meninos. E foi ano. A igreja vazia. Porque com a nossa saída, não porque nós estávamos, era um cupom de tudo, não. Porque eles voltaram a esquecer que o que edifica uma igreja é a palavra de Deus. Irmãos, eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui.
Mas não deixe qualquer pessoa subir para cá para pregar. Se for para ele falar dele mesmo, que ele sabe. Ele tem que subir para cá para falar da palavra do Senhor. Desse evangelho que transforma. Desse Senhor que muda a vida. Desse Senhor que nos cobra trabalhar a nossa fé nele. Não no homem, nele. Tudo isso aqui não é consagrado para mim e nem para você. É para Deus. Tudo. Esse culto que realizamos todo domingo não é para o teu ego, nem para a tua vontade. As pregações que pregamos aqui não é para a edificação das suas escolhas, mas para a edificação da tua alma diante de Deus. É o Evangelho que transforma. Nada do que foi falado aqui, irmãos, é novidade. Nada. Nada do que foi falado aqui é novidade. A gente, todo culto de missões escuta isso. Todo domingo escuta sobre transformação e mudança. Mas uma coisa que é novidade em tua vida é tu não permitir que tu saia daqui do mesmo jeito que tu entrou, chateando teus pais, ou teu marido, ou tua esposa, ou desobedecendo a palavra de Deus, ou sendo responsável dessas cadeias estar vazias. É nossa responsabilidade, nossa, minha e de cada um de vocês. Irmãos, o crente não pode ter essa escolha de querer ficar em casa no domingo, ou na quarta-feira, ou numa escola dominical. Ele não tem essa escolha, porque o Senhor, Ele não nos escolheu à toa. Ele nos escolheu para servir. Para servir. Esse é o poder e a fé trabalhada, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Quando a igreja deixa de ter compromisso com a palavra de Deus para buscar outras prioridades, ela enfraquece a fé e perde o poder na palavra de Deus. Quando tu perde o compromisso, quando tu para de escolher aquilo que é de Deus para a tua vida, as coisas da tua vida vai fracassar, vai afundar. As tuas escolhas não vai mais ser escolhas voltadas para a igreja, voltadas para Deus. O que tem faltado em nossa vida, em nossas igrejas, é o compromisso e o poder de querer essa transformação do Senhor em nossa vida pessoal. Senhor, eu quero que tu transforme a minha vida, as minhas escolhas. Eu quero que tu renove o meu pacto de membresia com a igreja. Eu quero que tu renove o meu compromisso com a tua palavra na minha vida. É assim que temos que sair daqui essa noite, pedindo que Deus transforme as nossas decisões. Renova, Senhor, a minha vida, para que eu possa te agradar e trabalhar a minha fé com poder. Amém? Bruno, solta aquele vídeo aqui. Nossa, esse vídeo está lá em Portugal. Foi gravado lá em Portugal, mas vai dar para os irmãos entenderem. Aumenta mais isso, Bruno. Thiaguinho? Vou dar pausa aí, Bruno. O Thiaguinho aumentar aqui aí do sol. É ligeiro esse vídeo. Eu quero que os irmãos foquem no compromisso em quem temos que olhar para entender que o nosso compromisso é com as nossas escolhas, olhando para o autor e consumador da nossa fé.
Está dando para vocês ouvirem? Eu não sei se ele está saindo só aqui, né? Hã? Esse aqui? Não pega. Não sei se pega lá. Porque está saindo aqui, não é lá. Está dando para ouvir? Irmãos, se vocês observarem que eles representam que estão dentro de um avião, só que o foco deles é ir para Cristo. Então a fé trabalhada nos leva a Cristo. Então aqui nós estamos em um avião. E para que teu avião não caia e não chegue, para que ele chegue ao destino, que é Cristo Jesus, saudável, com fé. Então nós temos que seguir essas normas, ter um compromisso para com a igreja, um compromisso para com Deus, um compromisso com os nossos próximos. E um compromisso, quando eu falo com o nosso próximo, é de pregar o Evangelho, anunciar esse amor que muda, que transforma e que tem edificado a nossa vida. Mas se a gente não tiver esse olhar para Cristo, o avião vai cair. E nós não vamos chegar ao destino, que é Cristo Jesus. Amém? Pois que venhamos sair daqui com esse pensamento, que o nosso compromisso é para com Deus, não é com ninguém a mais, é com Ele. Vamos ficar de pé. Desde já quero agradecer a direção do culto, agradecer os meninos dos louvores, ao Pedro, Thiago, Sabrina, Márcia, Diene. Eu sei que não é fácil a gente estar aqui, eu sei que não é fácil.
mas Deus tem nos abençoado cada dia. Vamos orar ao nosso Deus. Ó Pai amado, Deus de graça, Deus de poder, muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra em minha vida, ó Deus, e na vida da tua igreja. Cumpre, ó Deus, a tua vontade, ó Deus, nos desperta, ó Deus. Nos desperta, ó Deus, para os nossos compromissos, ó Deus, de pregar o Evangelho, de verdadeiramente querer esse poder que transforma, querer, ó Deus, esse poder, ó Deus, de essa autoridade que tu quer nos dar, ó Deus, de pregar o teu Evangelho, ó Pai, de anunciar a tua palavra. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, hoje e eternamente. E a igreja do Senhor diz: Amém. Que Deus possa nos dar uma semana de paz e tranquilidade diante dele. Amém?